Queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o seminarista Pedro Neto e juntos estaremos estudando nesse dia o capítulo 30 da nossa confissão de fé, que fala sobre censura eclesiástica. Desde já eu louvo a Deus e agradeço pelo convite da igreja para que eu pudesse estar compartilhando com os irmãos um trecho da nossa confissão. E a princípio nós estaremos lendo um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 15 até o 22. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes da terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Oremos ao Senhor nesse instante. Pai querido, nós te louvamos, ó Senhor, por esse dia, pela oportunidade de estarmos compartilhando a Tua Palavra, especificamente a confissão de fé, entendendo, ó Deus, que essa exposição fiel das Tuas Escrituras, pedimos que o Senhor nos dê a graça para compreendermos a Tua Palavra e aplicá-la no nosso dia a dia. Nos abençoa os irmãos que estarão, ó Deus, também ouvindo, ó Pai, esse estudo, que o Senhor nos dê a Tua graça nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero ser logo direto no nosso assunto e queria que os irmãos também estivessem com a confissão aberta para que juntos pudéssemos analisar sessão por sessão e de forma breve pudéssemos ver como se dá a exposição desse capítulo, certo? Então a nossa primeira sessão do capítulo 30 vai nos dizer o seguinte, que o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, instituiu nela um governo nas mãos dos seus oficiais, governo distinto, governo diferente da magistratura civil. E o texto base para essa primeira sessão se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que nos diz assim, no capítulo 5, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Interessante nós percebermos, irmãos, que quando se trata do governo, tanto governo eclesiástico quanto governo civil, podemos incluir políticos, policiais, seja eles militares ou civis, enfim, tanto esses civis instituídos como governantes civis, como ministros da igreja, eles procedem de Deus, eles são e foram instituídos por Deus. A autoridade deles emana do próprio Deus. O próprio Deus constituiu-os assim como autoridade sobre a vida
sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos os homens. Essa é a forma que Deus escolheu para administrar, né, o mundo, para administrar a terra. É interessante que Paulo vai nos chamar a atenção na carta dele aos Romanos, endereçada aos Romanos, de como nós, apesar do governo civil ser distinto do governo eclesiástico, todos os homens devem respeito à autoridade, tanto a esses governantes civis quanto aos governantes eclesiásticos, como esses tendo sua base de autoridade como emanando, como vindo do próprio Deus. E é interessante, no capítulo 13 de Romanos, versículo 1 e versículo 2, Paulo vai dizer assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, essa primeira sessão nos aponta para o fato de que todas as autoridades, como já falei, tenho falado muito, tanto civis quanto eclesiásticas, são instituídas por Deus. A autoridade delas vem de Deus, Deus assim mesmo as instituiu, e todo homem deve tanto respeito quanto submissão, né? E quando isso não acontece, de fato sobrevém na vida daqueles que desobedecem, a espada vem sobre aqueles, a disciplina. E é isso que essa primeira sessão quer nos mostrar por meio da palavra de Deus. Então, para que a gente possa entender como se dá o governo religioso, é interessante que o governo da igreja ele foi instituído pelo próprio Jesus, no sentido do Novo Testamento, foi instituído pelo próprio Jesus quando ele chamou 12 apóstolos. Desde que fundou a igreja, Jesus estabelece sua missão, e para essa missão ele chama 12 homens, que seriam autoridades da igreja, autoridades essas que iam doutrinar a igreja, que iam conduzir a igreja logo que o mestre fosse assunto aos céus. É interessante que esses 12 apóstolos eles iriam dar continuidade à igreja, no sentido de doutrinação, no início, no sentido de condução do reino de Deus. Por sua vez, esses apóstolos, nós vemos isso na carta de Atos, por onde eles passavam, né, eles também instituíam autoridades, né? Eles eram autoridades e que, reunidos também, tinham autoridade de instituir outras autoridades. Autoridades das igrejas que porventura iriam comandar cada região, e nós vemos especificamente no livro de Atos os presbíteros ordenando outros presbíteros e bispos para que pudessem reger a igreja e conduzir a igreja. Na história do Antigo Testamento, nós vemos também, logo a princípio, que durante o período de Moisés até Samuel, era um governo bem distinto, né, do de hoje. Logo em seguida houve uma mudança. Até porque durante o Velho Testamento, entre Moisés e Samuel, como eu falei, o profeta ele tinha essas duas funções, né? O líder que Deus instituiria como profeta, esse seria autoridade religiosa, no sentido que traria todas as leis morais, as leis que conduziria o povo de forma religiosa também. Porém, esse profeta também ele era a autoridade que julgava os casos do povo, né? Deus instituiu primariamente o profeta como essas duas funções, tanto autoridade religiosa quanto civil, né? Nós vemos isso muito bem na pessoa de Moisés. Tem até um caso em que o seu sogro o aconselha para
que pudesse dividir essa liderança, que Moisés estava se cansando, né, de julgar tantos casos civilmente e ainda tinha que conduzir o povo espiritualmente. Só que nós vemos no período de Samuel uma revolta do povo, né? O povo vendo as nações, cada uma das nações com um rei que governava, que regia as nações ímpias. O povo pede a Deus também um rei para que elas se tornassem semelhantes a outras nações. Era uma ideia de que o Senhor deixasse de reinar sobre Israel, né? Até porque desde então, quando o profeta tinha essas duas funções, né, até esse período de Samuel, nós podemos ver que a ideia primária era que o Senhor mesmo é que reinava sobre o povo, né? Era uma teocracia, era Deus reinando sobre o povo. Desde então, depois de Samuel, que o povo pede um rei, que Deus concede a Saul um rei segundo o coração do povo, o desejo do povo, um rei, vamos dizer assim, mau, que fez o que desagradou ao Senhor. Nós vamos ver o estabelecimento da monarquia, né? Um rei que representaria a Deus, mas que não seria o próprio Senhor reinando sobre o povo, né? Então foi justamente após esse estabelecimento da monarquia que estes poderes, tanto o poder, autoridade religiosa, quanto o poder civil, né, foram separados e permanecem até hoje. Por isso que a nossa confissão diz que esses governos são distintos. O governo eclesiástico é distinto da magistratura civil. Nós vemos isso de forma clara, porque logo também na vida de Saul, quando Saul pensava que poderia agir com autoridade religiosa, quando Deus havia instituído tão somente como rei que reinaria sobre o povo civilmente, né? Nós vamos ver Saul oferecendo um sacrifício, né? E foi a partir dali que Saul foi rejeitado por Deus, porque não cabia a Saul oferecer sacrifícios. Não era papel de Saul estabelecer e fazer sacrifício a Deus. É interessante que também nós vamos ver em 2 Crônicas um texto que nos diz justamente sobre isso. 2 Crônicas, capítulo 23, versículo 18, diz assim: E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. E nós vemos isso também na prática, né? Nós vemos durante a história esse princípio sendo reafirmado na história da igreja, né? Nós podemos ver o estrago que aconteceu quando o governo civil tentou se aliar com a igreja, né? Nós podemos ver isso. Foi necessária uma reforma. Por isso que foi necessário Lutero se levantar e dizer: não, é necessário romper esses dois poderes, não dá para comungar, né, esses dois poderes, até porque tantos cargos eclesiásticos, né, eram concedidos como favores políticos, quanto a doutrina da igreja acabava sendo de acordo com aquilo que o Estado estabelecia e que acabava agradando o Estado e não ao Senhor. Nós vemos isso de forma bem prática, o quanto foi ruim para a história da igreja, né? A partir do momento em que a igreja se uniu com o Estado, né, as heresias começaram a surgir, né, e nós podemos ver quão ruim foi isso, e foi necessário logo após um rompimento. E para que possamos entender e encerrar essa primeira sessão, né, a respeito dessa distinção que o Senhor fez da magistratura civil, também a distinção da magistratura civil quanto à religiosa, Charles Hodge, ele comentando essa sessão, ele vai nos dizer algo bem interessante, que diz assim: Cristo, o Deus homem, como rei medianeiro,
pela instrumentalidade de seus apóstolos inspirados e seus escritos, instituiu um governo para a sua igreja. E por sua providência e seu espírito, ele continua graciosamente e administrá-la até os fins do tempo. Por isso, a igreja é um reino teocrático. Prestemos atenção a esse princípio que Roger está falando. Que a igreja é um reino teocrático. Toda autoridade e poder descem e não sobem. Os pastores e presbíteros ensinam e governam no nome de Deus e não do homem. Então podemos ver essa questão de Roger reafirmando, né, mesmo essa distinção que houve, no povo de Israel, separando esses dois poderes. A igreja ainda assim é um reino teocrático. É do Senhor que emana todo o poder, toda a autoridade que o conselho e que os pastores exercem. Né? Não são autoridades inerentes ao próprio pastor, ao próprio conselho, mas são autoridades que o Senhor constituiu para representá-lo. Então, dessa mesma forma, a igreja ainda continua sendo um reino teocrático, onde o Senhor conduz, onde o Senhor exerce tanto a sua disciplina quanto a sua correção por meio dos seus pastores, por meio da autoridade estabelecida por ele. Então, irmãos, podemos resumir, se podemos resumir essa primeira sessão em uma frase, podemos dizer o seguinte, que o governo da igreja é de natureza doutrinária e disciplinar. Então é importante estabelecermos isso, né, que a natureza do governo da igreja tem dois aspectos. É doutrinária, ou seja, a igreja, o governo da igreja é aquela que doutrina, que mostra o caminho que os crentes devem andar, mas é de natureza também disciplinar. Ou seja, o governo da igreja é também reconhecido pelo Senhor como seus representantes para disciplinar os membros faltosos, para que eles, após serem corrigidos, voltem ao caminho correto que devem andar. Então, tudo isso independe do governo civil, né? O governo da igreja tem toda a autoridade vinda do Senhor, né, para proclamar esses dois aspectos, tanto doutrinário quanto disciplinar. Então vamos prosseguindo para a nossa segunda sessão, que fala sobre esses oficiais, né, da igreja, sobre esses ministros ordenados que o Senhor mesmo instituiu, que nos diz o seguinte, a sessão segunda. Para esses oficiais foram entregues as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou remitir pecados, fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra como pelas censuras, seja ela disciplina, abri-lo aos pecadores penitentes pelo ministério do Evangelho e pela absolvição das censuras quando as circunstâncias o exigirem. E essa sessão está baseada em um texto, né, Mateus 16:19, que o Senhor diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É interessante, irmãos, reafirmar esse princípio dessa sessão que nos fala sobre o ingresso, né, de novos membros, tanto quanto também a disciplina e até a exclusão desses membros, de como os ministros têm essa autoridade dada pelo Senhor, tanto de incluir, né, os membros, novos membros, pessoas na igreja visível, quanto discipliná-los, corrigi-los e, se for o caso, até excluir esses membros para um fim próprio do Senhor. E é interessante que tanto esses três aspectos de ingresso, disciplina
e exclusão é uma prerrogativa exclusiva aos ministros ordenados, né? É interessante reafirmar esse princípio, que cabe aos ministros ordenados, aquele que o Senhor mesmo estabeleceu como suas autoridades para fazer isso. E como é que eles fazem isso, né? Como é que deve, pelo menos, ser feito? Porque muitas igrejas por aí não obedecem a esses princípios, né? Ingressam membros de todo jeito, não avaliam esses membros, não consideram esses membros, esses novos membros, esses que estão sendo candidatos, né, à membresia da igreja. E essa sessão nos chama a atenção ao fato que, para o ingresso, a admissão de novos membros, é necessário avaliar o conhecimento desses candidatos, desses que estão querendo ser admitidos como membros, né? E nós fazemos isso, e os pastores fazem isso através das classes de catecúmenos, de iniciantes, né? Para avaliar o conhecimento desses que estão chegando. Como é que eles entendem a fé? Como é que eles precisam compreender o Senhor, a Trindade, os conceitos base, a razão da nossa fé? Tudo isso é importante para que a pessoa não esteja entrando pensando que é uma coisa e no final seja outra, né? É necessário que a pessoa ingresse na igreja sabendo os princípios bases da nossa fé, né? O porquê nós cremos, né? Qual é a razão da nossa fé. E isso é feito geralmente na classe de catecúmenos. Não somente isso, né? É necessário analisar não só o conhecimento teológico, ou até mesmo ensinar esses novos membros e como eles precisam crer e pensar, mas é interessante a análise também do modo de vida. É importante frisar esse aspecto, até porque muito temos visto hoje pessoas que se achegam na igreja, mas que têm uma vida devassa lá fora, né, que não consideram o Senhor, que querem ter a igreja como meio tão somente de barganha, ou até mesmo somente mais uma religião, enquanto a vida lá fora não condiz com o Evangelho do nosso Senhor. Tudo isso deve ser pensado, tudo isso deve ser analisado, né? Às vezes é difícil, em um contexto de cidade grande, analisar a vida pessoal, né, dos candidatos a novo membro, né? Porque todo mundo é trancado, cada um em sua casa, mas é possível ainda assim analisar, né? Hoje a nossa vida é aberta nas redes sociais, né? Como a forma como pensamos é exposta nas redes sociais, tudo isso também pode ser uma forma de analisar esses que estão chegando, né? Como é que eles pensam, como é que eles vivem. E não somente isso, não somente a sua teologia, o seu modo de vida, mas a intenção de cada candidato em querer ser admitido como membro da igreja, né? Será se ele está vindo com a real intenção de participar do corpo de Cristo, né? Da igreja visível de Cristo, ou ele está com segundas intenções vindo à igreja? Porque acontece muito disso, né? Pessoas que se achegam à igreja com um propósito, sei lá, de casamento até, visando um relacionamento. Será se é esse mesmo o real motivo de ser admitido na igreja como membro? Claro que não. Então, por isso que tudo isso deve ser analisado, né, naqueles que são candidatos ao batismo, né? Então, tudo isso se faz na tentativa de preparar o candidato na forma devida, para que ele tenha uma profissão de fé consciente e firme nas doutrinas e regras de fé da igreja. Até porque, irmão, se tudo isso é feito e analisado antes, certamente, claro que não é uma regra, né? Tem as exceções, mas com certeza a igreja evitará problemas sérios posteriores, né? Se aqueles que são candidatos forem bem analisados, né? forem bem doutrinados, ensinados, certamente os problemas posteriores serão evitados. É interessante que também nesse processo, né, a igreja tem o direito de apresentar uma pública declaração das verdades em que ela crê,
as quais devem ser reconhecidas por todos aqueles que entram em sua comunhão. É interessante que todos nós, ou todos aqueles que foram batizados, professaram sua fé, fizeram um juramento diante da igreja, né, que jura diante de Deus e dos homens que se sujeitará às autoridades, que está sujeita a tudo que as autoridades disserem, né, desde que essas permaneçam fiéis às Escrituras, né? Então, para o novo membro é necessário tudo isso, né? Até porque é importante fazer antes, para que, se ele disser não, eu não concordo com isso, ele já seja barrado por ele mesmo, ou pelo conselho, pelo fato dele não concordar com algum princípio bíblico, né? Para que posteriormente ele não venha influenciar a igreja, porque depois que ele se torna membro, né, é mais fácil dele influenciar a igreja e tornar-se uma pedra de tropeço para os outros irmãos. É interessante que, quando se trata desse texto que Jesus falou, né, que daria as chaves do reino aos seus discípulos, né, às suas autoridades, é interessante que o ingresso pelo batismo na igreja local é justamente essa chave que abre o reino do céu. O reino do céu. Isso se chama o poder das chaves, ou seja, esse é o poder de abrir e fechar as portas da igreja, de admitir ou excluir, né? Essa autoridade que o Senhor concede é bem interessante, porque só é dada aos seus ministros devidamente ordenados, para que eles possam tanto admitir esses novos membros quanto excluir, se assim forem necessários. É interessante destacarmos pelo menos 2 princípios aqui, que nós, apesar de Cristo ter dado as chaves aos seus ministros, né, às suas lideranças, precisamos pelo menos reconhecer 2 coisas. Primeiro é que perdoar pecado é um atributo incomunicável de Deus e de Cristo, né? Não está sob o poder dos ministros a autoridade de perdoar pecados. É importante a gente frisar isso, né? Porque essa questão de perdoar pecados é só o Senhor, só o nosso Deus quem pode perdoar pecados, porque muitos ministros rogam para si a autoridade, né, suprema, de que podem perdoar e os membros se verem livres das suas cargas de pecado, quando na verdade o membro deve reverência, e a sua confissão de pecados tem que ser exclusiva a Deus. O segundo aspecto é que Deus a nenhuma classe de homens deu a capacidade ou a faculdade de distinguir em termos absolutos os bons dos maus, aquilo que a gente chama da ceifa, da separação do trigo e do joio, né? Não compete aos ministros ordenados fazer isso, não. Os homens não têm essa capacidade de distinguir, né, os bons dos maus. Lembre-se que isso será feito no último dia, né? O Senhor mesmo separará, né, na sua eira os seus eleitos, né, distinguirá o trigo do joio, né? Então, o poder eclesiástico de abrir e de fechar os céus, esse poder das chaves que estamos tratando aqui, né, tanto de atar, de desatar, é um ato declarativo. É importante entendermos isso, né? As censuras eclesiásticas simplesmente declaram qual é a mente e a vontade de Cristo no caso, né? Então, as autoridades só têm autoridade para fazer alguma coisa se elas estão debaixo do Senhor, debaixo da palavra do Senhor, respaldado na palavra. Até porque o poder não é da autoridade em si, como eu falei, inerente à autoridade, mas a autoridade vem do Senhor, e essa autoridade está respaldada na sua palavra. Quando o conselho da igreja, quando seus pastores e presbíteros exercem a palavra de Deus, a sua autoridade baseada na palavra, claro que certamente se cumprirá, porque eles estão respaldados na palavra de Deus. Segundo Rod, as censuras, né, só podem ter efeito nas relações do censurado com Deus e com a igreja invisível,
até onde representam e fazem a vontade de Deus quanto ao caso. Né? Não adianta ministros rogarem para si uma certa autoridade cega que seja a parte da palavra de Deus. Né? O ministro não se faz autoridade. A autoridade é dada, é concedida por Deus quando esse ministro se encontra debaixo da palavra do Senhor. Né? Por isso que até o juramento, quando fazemos diante da igreja, diante de Deus, quando vamos professar nossa fé, quando algum candidato ao batismo professa sua fé e se batiza, ele jura diante de Deus enquanto essas autoridades estejam de acordo com a palavra de Deus, para que nenhum ministro arrogue para si alguma autoridade que seja sua mesmo, mas que autoridades sejam da palavra do Senhor. Então, aqueles que não aceitam ou se desviam seriamente das doutrinas da igreja, ou ainda comportam-se de maneira inconveniente ou imoral, certamente serão ou deverão ser advertidos, e em caso de reincidência poderão ser afastados, temporária ou definitivamente da igreja. Né? Até porque quando alguém faz isso da igreja, diante da igreja visível, né? Ou seja, do seio da comunhão da igreja, vamos dizer assim, denominacional, da igreja visível, é porque já o fez assim diante da igreja invisível, daquela que só o Senhor conhece, já se desviaram diante de Deus. Então, cabe à igreja, né, a disciplina e até a exclusão de seus membros. Mas é importante também destacarmos aqui que a igreja não pode arrogar para si a salvação e a condenação de ninguém, pois somente Deus salva e condena. A preocupação de Jesus e dos apóstolos também foi o desvio doutrinário, até porque muitas igrejas hoje em dia disciplinam mais as pessoas por usos e costumes, por doutrinas de homens e não doutrinas da palavra de Deus. Ou muitas vezes nós nos detemos somente aos desvios morais. Claro que um desvio moral também é um pecado e que deve ser devidamente disciplinado. Mas a preocupação de Jesus e dos apóstolos era no quesito também das falsas doutrinas. Até porque hoje em dia a gente não vê muitas pessoas serem disciplinadas por alguma heresia, né? A heresia parece que é mais aceita no seio da igreja e não é considerado como um pecado grave diante de Deus. E Jesus não, e os apóstolos sempre condenavam, sempre disciplinavam e exortavam aqueles que agiam de forma contrária ao Evangelho de Cristo. Né? Nós vemos Jesus censurando muito os fariseus, os saduceus, aqueles que interpretavam a Bíblia de outra forma. Né? Nós vemos Paulo censurando os judaizantes e todos aqueles que queriam trazer um novo evangelho. Né? Paulo até diz e chama esse outro evangelho, outra pregação de anátema, de maldição. Enfim, é preciso que a igreja também se detenha a essas questões, né? Porque a disciplina desses que trazem novas doutrinas, novos ensinamentos, né? Que não sejam da palavra de Deus. É interessante que Paulo, na carta aos Filipenses, ele vai dizer, no capítulo 3, versículo 2, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, se podemos resumir, né, essa segunda sessão em uma frase, podemos dizer que tanto o ingresso, a disciplina e até mesmo a exclusão da igreja visível cabe aos ministros ordenados. Então, vamos prosseguir na terceira sessão. Eu vou ler as duas sessões, a terceira e quarta. Só temos 4 sessões nesse nosso estudo. Eu vou ler a terceira e posteriormente a quarta. A terceira sessão nos fala sobre a questão da disciplina. Qual o propósito, qual o fim, né, dessa disciplina. Até porque tem uma razão de disciplinar. Né? Não se disciplina alguém, não se
exerce uma disciplina sem um fim, sem um propósito, porque o Senhor estabeleceu isso. Para que o Senhor estabeleceu a disciplina na igreja? Né? E a terceira seção vai nos dizer o seguinte, ela diz assim: censuras eclesiásticas, ou seja, a respeito da disciplina, né, são necessárias para, em primeiro lugar, chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores. Então a ideia não é que as pessoas vão embora do seio da igreja, mas a ideia principal e primordial é chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para que eles se arrependam, para que eles possam enxergar o seu caminho errado e possam se arrepender dos seus pecados e voltar ao Senhor. Não somente isso, as censuras eclesiásticas são necessárias para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes. Porque se um membro, nós sabemos muito bem disso, se um membro pratica algum pecado e não é disciplinado, muitos outros podem ver o seu mau exemplo e dizer: rapaz, eu posso seguir esse mesmo caminho. Né? A disciplina que deve ser feita, o que essa sessão está nos dizendo, é justamente para que o pecado não contamine. O pecado é altamente contaminável. E na tentativa de purgar ou até evitar essa contaminação, né, daí surge a necessidade da disciplina, né, para aquele irmão faltoso, para que outros vejam e possam dizer: rapaz, esse não é o caminho certo, eu não posso tomar o mesmo caminho desse irmão. Então a punição vem como forma de educação também, né? A disciplina vem para educar os crentes e impedir que outros cometam as mesmas falhas. Não somente isso, mas essa sessão vai nos dizer que é para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira. E aqui essa sessão está nos lembrando daquele episódio que Jesus falou aos seus discípulos que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus, né? Porque a ideia de fermento é que depois que é lançado em uma massa, um pouco de fermento, ela leveda toda a massa, ela contamina toda a massa, na verdade. E a disciplina, ela vem nesse propósito de eliminar, de purgar, de retirar esse mal, essa chaga como uma úlcera que, se não tratada, que se não cuidada, ela acaba se espalhando por todo o corpo. Não somente isso, mas as censuras são para vindicar a honra de Cristo e a santa declaração do Evangelho, né? E também para evitar a ira de Deus, né? A qual com justiça poderia cair sobre a igreja, né? Se a igreja não cuida da sua disciplina, não vive de acordo com os princípios de Deus, é certo que Deus julgará com severidade a sua igreja que é considerada como o baluarte da verdade, como aquela que deve prezar e preservar pela doutrina, pelo caminho correto. E a base para essa terceira sessão está em 1 Timóteo 5:20, que nos diz o seguinte: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Olha aí, o que é que Paulo diz a Timóteo? Né? Ele está falando de uma repreensão pública, né? Nós vemos, isso varia de acordo com o pecado e situações, há pecados que precisam ser repreendidos publicamente. Paulo está falando de um pecado específico que era necessário a repreensão pública. Com que propósito? Paulo vai dizer: para que também os demais temam, para que os outros irmãos da igreja vejam e temam ao Senhor e digam: não, esse caminho não é o correto a seguir. E a nossa última sessão a ser estudada, né, a sessão 4, falando sobre a ordem disciplinar, de como é que se dá a ordem, né, da disciplina, a nossa sessão vai nos dizer o seguinte: para melhor conseguir esses fins, que fins? Aqueles que foi apresentado na sessão terceira, os propósitos, né, que foram ditos
na terceira sessão, que é para chamar, ganhar os pecadores para Cristo, para impedir que outros façam, enfim. Então, a seção 4 vai dizer que para melhor conseguir esses fins, né, os oficiais da igreja devem prosseguir na seguinte ordem, segundo a natureza do crime e o demérito da pessoa. Né? Como eu falei, cada caso é um caso. Alguns é necessário ser feita uma repreensão pública, outros uma repreensão particular. E a nossa seção vai dizer que primeiro é necessário fazer uma repreensão, depois a suspensão do sacramento e da ceia do Senhor e por último a exclusão da igreja, se assim for necessário. 2 Tessalonicenses 3:6 diz assim: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não andam segundo a tradição que de nós recebestes. É importante nós frisarmos que a igreja evangélica, especificamente brasileira e mundial como um todo, né, entrou em uma fase de humanismo irreversível, né, onde o homem passa a ser o centro de todas as coisas, onde o homem passa a ser a medida de todas as coisas, a razão de tudo, né, tudo é para o homem, né, tudo visa o fim e o propósito que o homem quer. E isso, né, afeta especificamente também nas ações da igreja, né, de forma especial na doutrina e na disciplina. Né? O homem como centro de tudo acaba desvirtuando a doutrina da igreja e muitos pastores até hesitam em disciplinar os membros. Né? Muitos até arrogam e dizem, não, mas a disciplina é crueldade, Deus não é assim, Deus é amor, né? Deus não disciplina, pelo contrário, Ele ama independentemente de quem eu sou, de como eu ajo, da minha posição sexual, do que eu penso, né? Enfim, Deus me aceita como sou. Então o Evangelho, a partir desse humanismo, ou seja, a partir que o homem se tornou o centro e a razão de todas as coisas, o Evangelho se tornou ofensivo. E as pregações que o mundo deseja, que o mundo anseia, tem que ser uma pregação muito bem filtrada, que não fale sobre pecado, que não fale sobre erro, né? Que fale tão somente do Deus gracioso que ama o pecador e que o aceita assim como ele é, que Deus não exige uma mudança de vida. Você precisa tão somente ter uma religião, porque afinal todas as religiões te levam até Deus. Então é esse tipo de pregação que tem minado a doutrina da igreja e consequentemente as bases para a disciplina. Né? Então o resultado de tudo isso é o enfraquecimento da disciplina, né, doutrinária na igreja, até porque se não há pecado, se não há necessidade de correção de pecados, não há necessidade da disciplina. Né? É algo bem lógico e o que tem acontecido, infelizmente, na nossa igreja. Então, irmãos, na igreja como um todo, né? Não estou falando aqui do presbiterianismo em si, até porque a nossa igreja ela preza muito pela disciplina, né, dos seus membros, pela disciplina no meio do seu povo. É interessante, irmãos, que para que a igreja agrade ao Senhor, é necessário colocar as Escrituras como centro do seu ensino, né? Retirar esse homem, né, do centro, retirar o humanismo do centro. É necessário reafirmar os princípios da reforma, né? Só a Escritura, ou seja, somente a Escritura precisa estar no centro, né? Para que possa assim reafirmar especialmente os princípios da disciplina que Cristo nos ensinou com o propósito de santificação da sua noiva. Então, esses princípios são
específicos com o propósito final de que a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, seja santificada para aquele grande dia. Então, de forma prática, irmãos, você fica perguntando, mas como deve proceder uma disciplina de forma bem prática, de forma assim que pelo menos os membros possam cooperar para que a igreja se torne sã, sadia, saudável, né? Até porque a disciplina é considerada pelos reformadores como a marca da igreja saudável, a marca da verdadeira igreja. A disciplina entra como uma marca da verdadeira igreja. E esse texto que nós lemos, que eu li no início, vai falar justamente sobre esses passos, né, de como deve ser o exercício da disciplina na igreja. Como nós devemos proceder. E de forma bem prática, eu quero apontar aqui, para que nós possamos encerrar logo após esses passos, pelo menos 4 passos que nos apresenta esse texto. Então, como é que deve ser aplicada a disciplina na igreja? Em primeiro lugar, o primeiro passo. O texto que nós lemos vai nos falar sobre um primeiro contato individual, pessoa a pessoa. Não sei se os irmãos repararam, mas diz assim, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. É interessante que a atitude aqui não é daquele que ofendeu, que vai procurar a reconciliação, né? Mas é a parte ofensora que vai perante o irmão pecador, perante aquele que o ofendeu, para que na tentativa de uma conversa ele reconheça seu pecado, se arrependa e se volte para o Senhor. É interessante que Jesus está nos ensinando que quando nós formos ofendidos, a iniciativa de ter uma conversa discreta, individual, a atitude deve ser nossa, e não daquele que ofendeu, e não daquele que causou o problema, né? E essa primeira admoestação, esse primeiro passo é importante também para o nosso crescimento e santificação, porque abordar o ofensor, né, falar com o ofensor, procurar reconciliação com o ofensor, vai contra o nosso orgulho, né? A gente diz, não, mas foi ele que pecou contra mim, foi ele que errou contra mim, né? Foi ele que me fez mal, é ele que tem que procurar a reconciliação, ele que tem que me pedir perdão, né? Mas Jesus está apontando para um fato da humildade, que aquele irmão pode estar cego pelo seu pecado, ele pode não ter percebido o seu erro, né? Até mesmo se percebido, ele viu que ninguém assim o repreendeu, ele pode continuar fazendo a mesma atitude. E o primeiro passo que Jesus nos diz é, se houve algum problema, você que foi o ofendido, vai lá, converse com teu irmão, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas não somente isso, o segundo passo que Jesus nos aponta é não somente o contato individual, mas se ele não ouviu, se ele se mostrou irrepreensível, ele diz, vai para o segundo passo, que é o contato com 2 ou 3. Né? Versículo 16 nos diz o seguinte, se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. É interessante que ele nos chama a atenção que essas 2 ou 3 pessoas são pessoas que devem testemunhar e participar do encaminhamento do processo, da disciplina, da exortação, do aconselhamento, com o objetivo de que aquele que cometer a falta ouça. Não é simplesmente juntar fofoqueiros para acusar o irmão, mas até porque a gente vê que o processo aqui não se tornou público, não é uma coisa que se tornou já pública e todo mundo já sabe. Não, é que aquele que foi ofendido pegou 2 testemunhas e vai levá-las para junto do ofensor, e esse ofensor, talvez, pelo depoimento das 2 pessoas, se convença e diga, não, eu errei, eu me arrependo, eu quero voltar atrás. Então não é simplesmente
juntar aqueles que são revoltados, aqueles que estão contra o irmão, que já são contra o irmão, para que elas possam acusar, mas são testemunhas que estejam dispostas a tratar também um problema, que sejam pessoas que com amor desejam o melhor para a igreja. Mas prosseguindo aqui no terceiro passo, se também foi frutífero os dois processos, com uma ou duas testemunhas, né, a questão muda, né? Já que o faltoso recusou, aí Jesus diz: se ele não os atender, dize-o à igreja. Ou seja, como é que o membro diz à igreja? No nosso sistema de governo, a mesma coisa levar a questão para o conselho, não é verdade? Então, quando se leva a questão ao conselho, é esse fato que Jesus está dizendo, né? Dizer à igreja, ou seja, dizer àqueles que são responsáveis, àqueles que estão como autoridades, que podem agora julgar a questão, podem estabelecer um tribunal e podem julgar a questão de acordo com a vontade de Deus. E não é só a questão de veicular notícias, de a fofoca chegar no conselho, né? Mas a ideia aqui é de visar a exortação do ofensor, que agora será feita pela igreja, pelo conselho. Ou seja, por aqueles que são representantes e eleitos por ela. Ou seja, a igreja elegeu pastores e presbíteros que as represente, né? Que represente a elas e que possam assim tomar atitudes, e que as atitudes tomadas serão melhor de acordo com a vontade de Deus e para o bem da sua igreja. E é interessante essa questão, irmãos, que infelizmente, se muitos pecados que já se tornaram públicos fossem tratados nessas duas instâncias, tanto no contato individual quanto no contato das duas ou três testemunhas, evitaria muitos problemas na igreja, que às vezes chega para o conselho somente os problemas que já se tornaram públicos e que ninguém, a princípio, soube do problema enquanto estava pessoal, particular, ninguém quis tratar. Então é importante a igreja, nós como igreja, reconhecer a importância disso, né? De levar os casos para o conselho só quando forem em últimos casos, né? Que antes de tudo, nós como igreja do Senhor precisamos participar desses primeiros processos, buscando reconciliação, buscando restauração daquele que pecou, né? E isso é uma característica que a igreja tem perdido durante os tempos, né? Essa capacidade de aconselhar uns aos outros mutuamente, essa capacidade de ser uma comunidade terapêutica. Mas Jesus nos diz a última parte, que a última parte que a gente considera como a mais ruim, né? Que é a exclusão. Que Jesus diz o seguinte: se ele recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, a recusa no atendimento das administrações, né? A atitude de arrogância e desafio às autoridades devem levar o faltoso à exclusão da igreja visível. Mas tudo isso, irmãos, até mesmo a exclusão, o propósito último da exclusão não é cortar esse irmão e deixá-lo para lá, mas até mesmo o propósito da exclusão é visando o arrependimento do irmão, é que ele se sinta assim disciplinado pelo Senhor e se volte arrependido para o seio da igreja novamente, né? E isso nos mostra, você pode ficar perguntando, não, mas com que autoridade é que se faz isso? Mas será que Deus estabeleceu isso mesmo? Nos versos seguintes, versículo 18 e 19, o próprio Jesus estabelece isso como se Deus estivesse mesmo no meio, né? Ele diz: se tiverem dois ou três reunidos no seu meio, eu estarei ali com eles. Ou seja, a autoridade é dada à igreja pelo Senhor. O Senhor estará com ela, conduzindo também todas essas atitudes, todas essas repreensões. Então, se podemos resumir essas duas últimas sessões que acabamos de ler e de abordar, né, em duas frases, podemos dizer a seguinte: que a igreja não pode ser permissiva sem zelo doutrinário e moral. A disciplina visa a correção
e arrependimento dos pecados notórios. É essa a razão de disciplinar, arrependimento, né, visando o arrependimento do pecador. Então, irmãos, partindo aqui para a nossa conclusão, concluo da seguinte forma, né? Nós vivemos em uma era sem restrição e sem limites, né? Por isso, talvez a questão da disciplina na igreja seja tão incompreendida e até negligenciada. Muitos questionam a legitimidade da sua aplicação. Muitos membros se perguntam, não, mas com que direito a igreja pode me disciplinar, né? Eu tenho um direito humano de participar, de sei lá, tomar ceia, da forma como eu bem entender. E Calvino foi quem se levantou, né? Muitos da sua época que queriam tomar ceia de todo jeito, né? Que viviam uma vida depravada e queria tomar ceia, né? E ele toma a frente e diz aqui, só se vocês passarem por cima do meu cadáver, né? Tem até essa cena na história que Calvino se coloca diante da ceia e diz, olha, vocês precisam me matar para poder tomar essa ceia. Ou seja, ele reafirma os princípios bíblicos de que precisa de uma correção para que possa fazer a vontade de Deus. Aí muita gente pergunta, não, mas ninguém pode me julgar, né? E outros até se revoltam quando recebem a disciplina. É preciso que saibamos que o direito e a autoridade da disciplina não procede simplesmente de homens, mas procedem do Senhor da igreja, que a comanda. É preciso que os nossos olhos sejam abertos para que verifiquemos que a rejeição da disciplina é um grande mal. A recusa da sua aceitação ou a revolta por ela significam agir contra o objetivo maior, que é o reconhecimento do pecado, o arrependimento sincero e a restauração à plena comunhão da igreja visível. E isso nos chama a atenção ao fato, queridos, que às vezes a gente até diz, eita, fulano de tal precisa ser disciplinado, precisa ser corrigido. Mas nos chama a atenção também ao fato, não só querer a repreensão para outras pessoas, mas também que quando nós reafirmamos a necessidade da disciplina para que o Senhor seja honrado no meio da igreja, nós estamos nos incluindo. Quando nós formos, porventura, disciplinados pelo Senhor, por aqueles que são autoridades sobre nós, precisamos entender que isso vem do Senhor, é uma forma que o Senhor está demonstrando seu amor. Então, irmãos, no mundo sem regras, Deus, em sua misericórdia, coloca a sua igreja como baluarte da verdade, para que seus padrões sejam reforçados e seguidos. Ao contrário do que muitos pensam, a disciplina é uma demonstração do amor de Deus para com o seu povo. Apocalipse, capítulo 3, o Senhor nos diz no verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, a disciplina é a demonstração do amor de Deus. A disciplina é a demonstração de Deus dizendo assim, eu amo vocês, eu amo a minha igreja e por isso eu quero santificá-la e por isso eu quero purificá-la para que naquele dia eu encontre ela ataviada, muito bem preparada para o encontro com o seu noivo. Então, irmãos, supliquemos a Deus que nos preserve em pureza e na plena comunhão de sua igreja e que compreendamos e defendamos o exercício da disciplina quando esta for necessária. Então, irmãos, que Deus abençoe. Muito obrigado por esse tempo juntos. Que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Um forte abraço.